Por que alguns prosperam enquanto você patina na lama? Por que alguns vivem milagres financeiros e você, dívidas? Não venha me dizer que é sorte. Ponto final. Napoleão Hill, o homem que decifrou a mente dos maiores milionários do século passado, já te daria um tapa na cara com a verdade. Sorte não existe. O que existe é preparo encontrando a oportunidade. E se a oportunidade bate à sua porta e você a vê passar, a culpa é sua, unicamente sua. Será que não é falta de fé, mas de postura vibracional? Será que você está tão afogado em desculpas e lamúrias que se tornou invisível para a abundância que te cerca? Abra seus olhos. Este não é um vídeo motivacional para te dar tapinhas nas costas e te dizer que tudo vai ficar bem. Se você busca isso, desligue agora. Este é um ultimato. Um chamado à realidade. Uma convocação para a guerra contra sua própria mediocridade. Napoleão Hill não era um ilusionista, nem um guru New Age. Ele era um repórter investigativo da alma humana, um minerador de verdades ocultas que passou décadas entrevistando os magnatas da sua época. Homens como Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison. O que ele descobriu não foi um segredo mágico, mas sim um conjunto de princípios implacáveis que regem o universo da riqueza. E o mais importante, esses princípios estão ao alcance de qualquer um, inclusive você. Mas antes que você comece a sonhar com iates e mansões, precisa entender uma coisa: a riqueza exterior é apenas um reflexo da riqueza interior. Não adianta querer colher frutos se as raízes estão podres. E suas raízes são seus hábitos, suas crenças, sua mentalidade. Pense nisso. Você realmente acredita que merece ser rico? Ou lá no fundo, bem escondidinho, existe uma vozinha te sabotando, sussurrando que você não é bom o suficiente, que o dinheiro é sujo, que a riqueza é para os outros? Essa vozinha é o seu pior inimigo. É ela quem te mantém preso na roda dos ratos, trabalhando duro para enriquecer os outros, enquanto você se afoga em boletos. Napoleão Hill já alertava: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas a grande pergunta é: o que a sua mente está concebendo? Medo? Escassez? Fracasso? Se a resposta for sim, não se surpreenda se sua vida financeira for um desastre. Você está atraindo exatamente aquilo que teme. A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida inteira dormindo, sonhando com uma vida melhor, mas sem nunca ter a coragem de acordar e lutar por ela. Elas preferem a ilusão da segurança à incerteza da liberdade. Preferem a mediocridade conhecida à grandeza desconhecida. Você está disposto a ser diferente? Você está pronto para abandonar a sua zona de conforto e encarar a verdade nua e crua sobre si mesmo? Se sim, então prepare-se. Porque a jornada que vamos começar agora não será fácil. Exigirá sacrifício, disciplina e uma fé inabalável em seu próprio potencial. Estamos prestes a mergulhar nos princípios fundamentais da filosofia de Napoleão Hill, desvendando os segredos da mente milionária e te mostrando como reprogramar o seu cérebro para atrair a riqueza que você merece. Mas antes de prosseguirmos, eu preciso te fazer uma pergunta crucial. Você já está realmente comprometido com a sua transformação? Ou você está apenas curioso? Porque a verdade é que este conhecimento é poderoso, mas só funciona para aqueles que estão dispostos a colocar em prática. Não adianta assistir a este vídeo e depois voltar para a sua vida de sempre, reclamando da falta de dinheiro e esperando por um milagre. A riqueza não cai do céu. Ela é o resultado de um trabalho árduo, de uma mentalidade focada e de uma fé inabalável em si mesmo. E o mais importante, ela é o resultado da ação. Então pare de procrastinar, pare de se lamentar, pare de se sabotar.
A hora de agir é agora. O seu futuro financeiro está em suas mãos. E a escolha é sua. Continuar patinando na lama ou dar o primeiro passo rumo à riqueza que você sempre sonhou. Mas antes de te mostrar o próximo passo, quero te revelar algo que pode te chocar ainda mais. Existe uma força ainda maior do que a mente consciente que influencia diretamente o seu sucesso financeiro. Uma força que Napoleão Hill chamava de... Continua. Uma força que Napoleão Hill chamava de intuição. Sim, você ouviu direito. Intuição. Aquela voz silenciosa que sussurra em seu ouvido nos momentos cruciais. Aquela sensação visceral que te impulsiona em uma direção ou te afasta de outra. Você provavelmente já ignorou inúmeras vezes, rotulando-a como palpite ou besteira. Mas Hill descobriu que os homens mais bem-sucedidos do mundo confiavam cegamente em sua intuição, utilizando-a como um farol para navegar nas águas turbulentas do mundo dos negócios. E como você se conecta com essa força poderosa? A resposta é simples, mas exige prática: silêncio. Em um mundo barulhento e caótico, onde somos bombardeados constantemente por informações e distrações, encontrar momentos de silêncio interior se tornou um luxo. Mas é nesse silêncio que a sua intuição pode se manifestar, guiando-o para as oportunidades certas, as decisões mais acertadas e os riscos calculados que podem mudar o curso da sua vida financeira. Comece dedicando alguns minutos diários à meditação ou à contemplação. Desligue o celular, feche os olhos e concentre-se na sua respiração. Deixe os pensamentos fluírem sem julgamento, observando-os como nuvens passageiras no céu. Com o tempo, você perceberá que a sua mente se acalma e a sua intuição se torna mais clara e precisa. Mas a intuição não é o único ingrediente secreto da fórmula da riqueza. Hill também descobriu a importância fundamental do propósito. Você precisa ter um objetivo claro e definido em mente. Algo que te motive a levantar da cama todos os dias e a lutar pelos seus sonhos com paixão e determinação. Não basta querer ser rico. Você precisa saber por que você quer ser rico. Qual é o seu propósito? O que você fará com o dinheiro? Que impacto você quer causar no mundo? Quando você tem um propósito claro, a riqueza se torna um meio para um fim, e não o fim em si mesmo. E é essa clareza de propósito que te dá a força necessária para superar os obstáculos e perseverar diante dos desafios. Hill acreditava que o desejo ardente, impulsionado por um propósito claro, é a força motriz por trás de todas as grandes conquistas. É o combustível que te mantém em movimento, mesmo quando tudo parece impossível. Mas o desejo, por si só, não é suficiente. Você precisa combiná-lo com um plano de ação definido e uma fé inabalável em sua capacidade de realizar seus objetivos. Crie um plano detalhado, estabelecendo metas claras e prazos realistas. Divida seus objetivos maiores em tarefas menores e mais gerenciáveis. Comece pequeno, com ações simples que você pode realizar imediatamente. E à medida que você for progredindo, ajuste o seu plano de acordo com as necessidades e as circunstâncias. Lembre-se, o sucesso não é um evento isolado, mas sim um processo contínuo de aprendizado, adaptação e crescimento. Não tenha medo de cometer erros. Eles são oportunidades valiosas para aprender e se aprimorar. E, acima de tudo, nunca perca a fé em si mesmo. Acredite que você é capaz de realizar seus sonhos, mesmo quando ninguém mais acredita. Outro princípio fundamental descoberto por Hill é o poder da mente mestra. Ele observou que os homens mais bem-sucedidos do mundo se cercavam de pessoas com habilidades e conhecimentos complementares, formando um grupo coeso e colaborativo que se apoiava mutuamente para alcançar seus objetivos.
A mente mestra é mais do que uma simples rede de contatos. É uma aliança estratégica de mentes, onde cada membro contribui com suas habilidades e talentos únicos para criar um poder sinérgico que é maior do que a soma de suas partes. Procure se conectar com pessoas que compartilham seus valores e sua visão de mundo. Busque mentores que possam te guiar e te inspirar. Participe de grupos de discussão e fóruns online onde você possa trocar ideias e aprender com os outros. E, acima de tudo, esteja disposto a compartilhar seus conhecimentos e suas experiências com aqueles que estão começando. Lembre-se, o sucesso é uma jornada compartilhada. Ninguém enriquece sozinho. Você precisa de uma rede de apoio sólida e confiável para te ajudar a alcançar seus objetivos. E, finalmente, mas não menos importante, Hill enfatizava a importância da persistência. Ele acreditava que a maioria das pessoas desiste muito cedo, bem antes de alcançar o sucesso. Elas se deixam abater pelos obstáculos, pelas críticas e pelos fracassos, e acabam abandonando seus sonhos. Não seja uma dessas pessoas. Desenvolva uma mentalidade resiliente e persistente. Aprenda a transformar os fracassos em oportunidades de aprendizado. Não se deixe abater pelas críticas. Acredite em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. E, acima de tudo, nunca desista dos seus sonhos. A jornada rumo à riqueza não é fácil. Exige sacrifício, disciplina e uma fé inabalável em seu próprio potencial. Mas, se você estiver disposto a seguir os princípios implacáveis da filosofia de Napoleão Hill, você pode reprogramar o seu cérebro para atrair a riqueza que você merece e transformar a sua vida financeira para sempre. E agora, que você compreendeu a força da intuição, do propósito, da mente mestra e da persistência, prepare-se, pois está prestes a descobrir o princípio final que pode destravar todo o seu potencial. E está prestes a descobrir o princípio final que pode destravar todo o seu potencial. A ação. Simples assim. Ação. De nada adianta ter intuição aguçada, um propósito claro, uma mente mestra poderosa e uma persistência inabalável se você não colocar a mão na massa, se você não transformar suas ideias em realidade, se você não sair da teoria e partir para a prática. Napoleão Hill via a ação como a ponte entre o pensamento e a realidade. É o elo que conecta seus sonhos e objetivos ao mundo tangível. É a força que transforma o potencial em resultados. E a verdade é que a maioria das pessoas falha não por falta de talento ou de inteligência, mas por falta de ação. Elas ficam paralisadas pelo medo, pela insegurança, pela procrastinação. Elas esperam pelo momento perfeito, pelas condições ideais, pela oportunidade certa. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca chega. As condições ideais nunca existem. E a oportunidade certa precisa ser criada. Hill costumava dizer que a procrastinação é a ladra do tempo e a assassina do sucesso. E ele estava certo. Cada minuto que você perde adiando suas tarefas, procrastinando seus projetos e evitando seus desafios, é um minuto que você está roubando do seu futuro. É um minuto que você está entregando de bandeja para sua mediocridade. Pare de esperar. Comece agora. Dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Faça algo, qualquer coisa, que te aproxime um pouco mais do seu objetivo. Não se preocupe em ser perfeito. Não tenha medo de errar. Lembre-se, a ação é a chave para a transformação. É o que te diferencia dos sonhadores, dos realizadores. É o que te permite transformar seus sonhos em realidade e alcançar a riqueza que você merece. Mas a ação, por si só, não é suficiente. Ela precisa ser direcionada, focada e consistente. Você precisa ter um plano claro e definido, estabelecer metas realistas,
e trabalhar duro todos os dias para alcançá-las. Hill enfatizava a importância da especialização. Ele acreditava que a chave para o sucesso é se tornar um especialista em uma área específica do conhecimento ou da habilidade. Quanto mais especializado você for, mais valioso você se tornará para o mercado e mais oportunidades você terá de gerar riqueza. Identifique suas paixões, seus talentos e seus pontos fortes. Descubra o que você faz de melhor e invista em aprimorar suas habilidades nessa área. Busque conhecimento, faça cursos, leia livros, participe de workshops e seminários. Torne-se um expert no seu campo de atuação. E não se esqueça da importância do networking. Construa uma rede de contatos sólida e confiável, conectando-se com pessoas que compartilham seus interesses e seus objetivos. Participe de eventos, encontros e associações profissionais. Troque ideias, compartilhe experiências e colabore com outros profissionais. Lembre-se, o sucesso é um jogo de equipe. Ninguém enriquece sozinho. Você precisa de uma rede de apoio sólida e confiável para te ajudar a alcançar seus objetivos. E, acima de tudo, nunca pare de aprender. O mundo está em constante evolução e o conhecimento se torna obsoleto rapidamente. Para se manter relevante e competitivo, você precisa estar sempre atualizado com as últimas tendências e tecnologias. Invista em sua educação continuada. Leia livros, artigos e revistas especializadas. Assista a vídeos e podcasts educativos. Participe de cursos online e presenciais. Aprenda novas habilidades e tecnologias. Lembre-se, o conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você acumular, mais oportunidades você terá de gerar riqueza e alcançar o sucesso. Mas o conhecimento, por si só, não é suficiente. Ele precisa ser aplicado. Você precisa colocar em prática o que aprende. Transformar o conhecimento em ação e gerar resultados tangíveis. Não tenha medo de experimentar, de inovar e de assumir riscos calculados. Saia da sua zona de conforto e explore novas oportunidades. Teste novas ideias e produtos. Experimente novas estratégias e táticas. Lembre-se, o sucesso é reservado para aqueles que ousam, aqueles que não têm medo de errar, de falhar e de recomeçar. Aqueles que estão dispostos a sair da sua zona de conforto e a correr atrás dos seus sonhos. E, finalmente, mas não menos importante, Hill enfatizava a importância da ética e da integridade. Ele acreditava que a riqueza construída sobre a base da desonestidade e da exploração é uma riqueza vazia e efêmera. Construa sua riqueza com ética e integridade. Seja honesto, justo e transparente em todas as suas relações comerciais. Cumpra suas promessas. Honre seus compromissos e respeite seus clientes e parceiros. Lembre-se, a reputação é o seu maior patrimônio. Proteja-a a todo custo. Construa uma reputação de honestidade, integridade e excelência. E você verá que a riqueza virá naturalmente como resultado do seu trabalho árduo e da sua conduta exemplar. A jornada rumo à riqueza não é fácil, mas é possível. Exige sacrifício, disciplina e uma fé inabalável em seu próprio potencial. Mas, se você estiver disposto a seguir os princípios implacáveis da filosofia de Napoleão Hill, intuição, propósito, mente mestra, persistência e, acima de tudo, ação, você pode reprogramar o seu cérebro para atrair a riqueza que você merece e transformar a sua vida financeira para sempre. E agora que você absorveu os pilares da filosofia de Napoleão Hill e está com as ferramentas em mãos, prepare-se, pois existe uma barreira invisível que impede a maioria das pessoas de prosperar, e a quebra dela é a zona de conforto. A maldita zona de conforto, o berço da mediocridade, o túmulo dos sonhos, a prisão sem grades que te impede de alcançar todo o seu potencial. Você se acomodou aí, não foi? Aquele emprego que paga as contas,
mas não te realiza. Aquele relacionamento morno, sem paixão nem propósito. Aquela rotina previsível, sem desafios nem novidades. Você se convenceu de que está tudo bem, que a vida é assim mesmo, que não dá para ter tudo, que é melhor o certo do que o duvidoso. Mentira. Essa é a maior mentira que você conta para si mesmo. Uma mentira que te mantém preso em um ciclo vicioso de estagnação e frustração. Napoleão Hill percebeu que os milionários que ele entrevistou tinham uma característica em comum: a coragem de sair da sua zona de conforto e enfrentar os desafios de frente. Eles não tinham medo de arriscar, de inovar, de experimentar coisas novas. Eles sabiam que o crescimento só acontece quando você se desafia a sair da sua zona de segurança e a enfrentar o desconhecido. E você? Quando foi a última vez que você fez algo que te tirou da sua zona de conforto? Quando foi a última vez que você se desafiou a aprender algo novo, a enfrentar um medo, a correr um risco? Se a resposta for faz muito tempo, ou pior, nunca, então você precisa acordar. Você precisa entender que a vida é muito curta para ser vivida na mediocridade. Você precisa ter a coragem de abandonar a sua zona de conforto e lutar pelos seus sonhos. Mas como sair da zona de conforto? A resposta é simples: comece pequeno. Não precisa fazer nada radical. Não precisa largar o emprego, terminar o relacionamento ou mudar de cidade da noite para o dia. Comece com pequenas mudanças na sua rotina. Experimente coisas novas, mesmo que te pareçam insignificantes. Vá a um restaurante diferente, leia um livro sobre um assunto que você não conhece, converse com pessoas que pensam diferente de você. O importante é começar a se acostumar com a sensação de desconforto. Aprenda a lidar com a incerteza, a superar o medo, a enfrentar os desafios. E, à medida que você for se sentindo mais confiante, comece a dar passos maiores. Invista em sua educação, aprenda novas habilidades, busque novas oportunidades. Saia da sua zona de atuação e explore novos mercados. Não tenha medo de arriscar. Os maiores sucessos da história foram construídos sobre a base do risco. Lembre-se, a zona de conforto é uma ilusão. Ela te dá a falsa sensação de segurança, mas te impede de alcançar todo o seu potencial. A verdadeira segurança está na sua capacidade de se adaptar, de aprender, de crescer. Napoleão Hill acreditava que a mente humana é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. E a melhor forma de exercitar a mente é desafiando-a constantemente, expondo-a a novas ideias, a novos desafios, a novas experiências. Pare de se esconder atrás das suas desculpas. Pare de se lamentar da sua falta de sorte. Pare de culpar os outros pelos seus fracassos. A responsabilidade pela sua vida é sua e somente sua. Assuma o controle do seu destino. Saia da sua zona de conforto e comece a construir a vida que você sempre sonhou. Você tem o potencial para alcançar a riqueza, a felicidade e o sucesso. Só precisa ter a coragem de lutar por eles. E não se esqueça da importância da disciplina. Sair da zona de conforto não é um evento isolado, mas sim um processo contínuo de aprendizado e crescimento. Você precisa ser disciplinado e consistente em seus esforços, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Estabeleça metas claras e realistas. Crie um plano de ação detalhado e trabalhe duro todos os dias para alcançar seus objetivos. Não se deixe abater pelos obstáculos, pelas críticas ou pelos fracassos. Aprenda com seus erros e siga em frente. Lembre-se, a persistência é a chave para o sucesso. Aqueles que persistem, apesar dos obstáculos, são os que acabam alcançando seus objetivos. E, finalmente, mas não menos importante, Hill enfatizava a importância da gratidão. Seja grato por tudo o que você tem, mesmo que pareça pouco. A gratidão te ajuda a manter uma atitude positiva e a atrair mais coisas boas para a sua vida.
Agradeça pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos, pelo seu trabalho, pelas suas oportunidades. Agradeça até mesmo pelos seus desafios, pois eles te ajudam a crescer e a se tornar uma pessoa melhor. A gratidão é um poderoso catalisador de sucesso. Quando você é grato pelo que tem, você se torna mais aberto a receber mais bênçãos em sua vida. Então, pare de reclamar. Pare de se concentrar no que você não tem. Comece a agradecer pelo que você tem, e você verá que a sua vida começará a mudar para melhor. Você tem o poder de transformar a sua vida. Você tem o potencial para alcançar a riqueza, a felicidade e o sucesso. Só precisa ter a coragem de sair da sua zona de conforto, de lutar pelos seus sonhos, de ser grato por tudo que tem. E agora que você desvendou o poder de romper com a zona de conforto e está pronto para alçar voo, prepare-se, pois existe um veneno silencioso que corrói seus sonhos e a cura é procrastinação. O veneno silencioso que te impede de dar o primeiro passo, de começar aquele projeto, de fazer aquela ligação, de estudar para aquela prova. A procrastinação é a ladra dos seus sonhos, a sabotadora da sua ambição, a assassina da sua prosperidade. Você sabe que precisa fazer algo, mas sempre encontra uma desculpa para adiar. Depois eu faço. Amanhã eu começo. Não estou no clima agora. E assim o tempo passa, as oportunidades se vão e você continua patinando na lama, preso na roda dos ratos, trabalhando duro para enriquecer os outros enquanto seus sonhos se tornam pó. Napoleão Hill já alertava: o tempo é o capital da inteligência. E você, o que está fazendo com o seu tempo? Está investindo em si mesmo, em seus sonhos, em seu futuro? Ou está desperdiçando-o com distrações, com futilidades, com atividades que não te levam a lugar nenhum? Pense nisso. Cada minuto que você procrastina é um minuto que você perde de construir a vida que você merece. É um minuto que você entrega para a mediocridade, para a frustração, para o arrependimento. E por que procrastinamos? A resposta é simples: medo. Medo do fracasso, medo do sucesso, medo do que os outros vão pensar, medo de sair da nossa zona de conforto. O medo nos paralisa, nos impede de agir, nos transforma em vítimas da nossa própria indecisão. Mas a verdade é que o medo é apenas uma ilusão. É uma criação da nossa mente, um fantasma que nos assombra, mas que não tem poder real sobre nós. Nós podemos escolher superar o medo, enfrentar os desafios de frente e seguir em frente em direção aos nossos sonhos. E como vencer a procrastinação? A resposta é simples, mas exige disciplina. Comece agora. Não espere pelo momento perfeito, pelas condições ideais, pela inspiração divina. Comece com o que você tem, onde você está, com os recursos que você possui. Divida seus objetivos maiores em tarefas menores e mais gerenciáveis. Comece com a tarefa mais fácil, a que te causa menos resistência. E à medida que você for completando as tarefas, você se sentirá mais motivado e confiante para enfrentar os desafios maiores. Crie um cronograma e cumpra-o rigorosamente. Estabeleça prazos realistas e recompense-se a cada meta alcançada. Não se deixe distrair por e-mails, redes sociais ou outras interrupções. Concentre-se na tarefa que está fazendo e ignore o resto. Lembre-se, a disciplina é a ponte entre seus sonhos e a realidade. Sem disciplina, seus sonhos permanecerão apenas sonhos. Mas com disciplina, você pode transformar seus sonhos em realidade. Napoleão Hill acreditava que a força de vontade é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. E a melhor forma de exercitar a força de vontade é resistindo à tentação de procrastinar. Quando sentir vontade de adiar uma tarefa, pare, respire fundo e diga para si mesmo: eu vou fazer isso agora. E então, levante-se e comece a trabalhar.
Não dê ouvidos à vozinha sabotadora que te diz para... Lembre-se, cada vez que você resiste à tentação de procrastinar, você está fortalecendo a sua força de vontade e se aproximando dos seus sonhos. Outra técnica poderosa para vencer a procrastinação é a visualização. Imagine-se já tendo alcançado seus objetivos, desfrutando dos frutos do seu trabalho, vivendo a vida que você sempre sonhou. Sinta a alegria, a gratidão, a satisfação de ter superado os desafios e de ter realizado seus sonhos. Quanto mais você visualizar o seu sucesso, mais motivado você estará para agir e para superar a procrastinação. Lembre-se, a mente humana é uma ferramenta poderosa. Ela pode te ajudar a alcançar seus objetivos ou te sabotar e te manter preso na mediocridade. A escolha é sua. E não se esqueça da importância de se cercar de pessoas positivas e motivadoras. Afaste-se das pessoas que te criticam, que te desanimam, que te puxam para baixo. Busque a companhia de pessoas que te inspiram, que te desafiam, que te incentivam a seguir em frente em direção aos seus sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você quer ser rico, feliz e bem-sucedido, cerque-se de pessoas ricas, felizes e bem-sucedidas. E finalmente, mas não menos importante, Hill enfatizava a importância da autoconfiança. Acredite em si mesmo, em seu potencial, em sua capacidade de realizar seus sonhos. Não se deixe abater pelas críticas, pelos fracassos ou pelos obstáculos. Lembre-se, você é único, especial e tem um talento único para oferecer ao mundo. Acredite nisso e siga em frente em direção aos seus sonhos. A procrastinação é um obstáculo que pode ser superado. Com disciplina, força de vontade, visualização, autoconfiança e o apoio de pessoas positivas, você pode vencer a procrastinação e alcançar seus sonhos. Pare de adiar a sua vida. Pare de se sabotar. Pare de se contentar com a mediocridade. A hora de agir é agora. O seu futuro financeiro está em suas mãos e a escolha é sua. Continuar procrastinando ou começar a construir a vida que você sempre sonhou. Agora que você compreendeu a importância de dominar a procrastinação, está na hora de encarar um dos maiores ladrões da sua energia e foco, as distrações. Mas não se engane, a solução não está em se isolar do mundo, mas sim em programar a sua mente para a ação focada. Porque a verdade é que a maioria das distrações são autoimpostas. Elas são um escape da realidade, uma fuga do trabalho árduo, uma forma de evitar a responsabilidade. Você sabe que precisa fazer algo importante, mas a notificação do celular, a fofoca do vizinho, a série da Netflix parecem muito mais atraentes. Napoleão Hill já dizia que a mente é como um jardim. Se você não plantar boas sementes, as ervas daninhas crescerão sozinhas. E as distrações são as ervas daninhas que sufocam os seus sonhos, que impedem o seu crescimento, que te mantêm preso na mediocridade. Para vencer as distrações, você precisa assumir o controle do seu jardim mental. Você precisa identificar as ervas daninhas, arrancá-las pela raiz e plantar as sementes do foco, da disciplina e da determinação. Comece analisando o seu dia a dia. Quais são as principais distrações que te impedem de realizar suas tarefas? É o celular? São as redes sociais? São os e-mails? São as conversas com os colegas de trabalho? Depois de identificar as distrações, crie um plano para eliminá-las ou minimizá-las. Desligue o celular durante as horas de trabalho. Desative as notificações das redes sociais. Use um bloqueador de sites para impedir o acesso a sites que te distraem. Avise aos seus colegas de trabalho que você precisa de um tempo para se concentrar e que não pode ser interrompido. Crie um ambiente de trabalho livre de distrações. Organize a sua mesa, elimine os objetos desnecessários, certifique-se de que você tem tudo o que precisa ao seu alcance. Se possível,
Trabalhe em um local silencioso e isolado, onde você possa se concentrar sem ser interrompido. Napoleon Hill acreditava que a concentração é uma habilidade que pode ser desenvolvida com a prática. Quanto mais você se concentra em uma tarefa, mais fácil se torna manter o foco e evitar as distrações. Comece praticando a concentração por curtos períodos de tempo. Defina um tempo limite para uma tarefa específica e concentre-se apenas nessa tarefa durante esse período. Não se preocupe com mais nada. Não pense em mais nada. Apenas concentre-se na tarefa que está fazendo. Com o tempo, você poderá aumentar gradualmente o tempo de concentração e realizar tarefas mais complexas sem se distrair. Outra técnica poderosa para melhorar a concentração é a meditação. A meditação ajuda a acalmar a mente, a reduzir o estresse e a aumentar a atenção plena. Ao meditar, você aprende a observar seus pensamentos e emoções sem julgamento, a se libertar das distrações e a se concentrar no momento presente. Napoleon Hill recomendava a prática da meditação diária como uma forma de fortalecer a mente, de aumentar a concentração e de desenvolver a intuição. E não se esqueça da importância de cuidar da sua saúde física e mental. Uma alimentação saudável, exercícios físicos regulares e um sono adequado são fundamentais para manter a mente alerta e focada. Quando você está cansado, estressado ou mal alimentado, é muito mais difícil manter a concentração e evitar as distrações. Por isso, cuide do seu corpo e da sua mente, e você verá como sua capacidade de concentração e foco aumentará drasticamente. Hill também enfatizava a importância de ter um propósito claro e definido na vida. Quando você sabe o que quer alcançar, quando você tem um objetivo claro em mente, é muito mais fácil manter o foco e evitar as distrações. Um propósito claro te dá motivação, te dá energia, te dá a força necessária para superar os obstáculos e para perseverar diante dos desafios. E, finalmente, mas não menos importante, Hill recomendava a prática da autodisciplina. A autodisciplina é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade de fazer. É a capacidade de resistir à tentação, de adiar a gratificação e de se manter fiel aos seus objetivos. A autodisciplina é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. E a melhor forma de exercitar a autodisciplina é resistindo às distrações e se concentrando nas tarefas que você precisa realizar. Lembre-se, a riqueza não é um destino, mas sim uma jornada. E essa jornada exige foco, disciplina e determinação. Se você estiver disposto a reprogramar a sua mente para a ação focada, a eliminar as distrações e a cultivar a autodisciplina, você estará no caminho certo para alcançar a riqueza que você merece. Agora, prepare-se para encarar o próximo desafio, um dos maiores obstáculos que separam você da prosperidade: a falta de conhecimento. Mas não se iluda, pensando que basta acumular informações aleatórias. O verdadeiro poder reside em transformar conhecimento em ação estratégica, porque o acúmulo passivo de informações é como ter um celeiro cheio de grãos e morrer de fome. Você pode ler centenas de livros sobre finanças, assistir a milhares de vídeos sobre empreendedorismo, mas se não aplicar esse conhecimento, ele será inútil. Pior, será uma ilusão de progresso, uma desculpa para não sair da sua zona de conforto. Napoleon Hill não era um bibliotecário, mas um estrategista. Ele não se contentava em coletar dados, ele os destilava em princípios aplicáveis. E o principal desses princípios é a ação. Não a ação aleatória, impulsiva e desorganizada, mas a ação planejada, direcionada e persistente. Pense em seus objetivos financeiros. Você quer quitar suas dívidas? Quer investir em um negócio próprio?
Quer ter uma renda passiva que te permita viver com liberdade? Ótimo! Mas qual é o seu plano? Quais são os passos concretos que você precisa dar para transformar esses sonhos em realidade? Se você não tem um plano, comece agora. Pegue um papel e uma caneta, ou abra um documento no seu computador e liste seus objetivos de forma clara e específica. Em seguida, para cada objetivo, defina as ações que você precisa realizar para alcançá-lo. Seja o mais detalhado possível. Não basta dizer "vou economizar dinheiro". Você precisa definir quanto você vai economizar, como você vai economizar e quando você vai economizar. E o mais importante, comece pequeno. Não tente mudar sua vida da noite para o dia. Isso é receita para fracasso. Comece com uma ou duas ações simples que você pode realizar imediatamente. Depois, à medida que você for progredindo, adicione novas ações e aumente a complexidade do seu plano. Lembre-se, o progresso é cumulativo. Pequenas ações consistentes ao longo do tempo podem gerar resultados surpreendentes. Não se desanime com os obstáculos. Eles são inevitáveis. O importante é não desistir. Aprenda com seus erros, ajuste seu plano e siga em frente. Hill ensinava que a fé e a visualização são ferramentas poderosas para impulsionar a ação. Acredite que você é capaz de alcançar seus objetivos. Visualize-se já tendo alcançado e sinta a emoção de ter conquistado o que você deseja. Isso te dará a motivação necessária para superar os desafios e para perseverar diante das dificuldades. Mas a fé e a visualização, por si só, não são suficientes. Você precisa combiná-las com a ação. A fé sem obras é morta, dizia o ditado. E a visualização sem ação é apenas fantasia. Então pare de sonhar acordado e comece a agir. Pare de esperar o momento perfeito e crie o seu momento perfeito. Pare de procurar desculpas e assuma a responsabilidade pelo seu futuro financeiro. A verdade é que ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te dar uma fórmula mágica para enriquecer da noite para o dia. Você precisa conquistar a sua riqueza com o seu próprio esforço, com a sua própria inteligência e com a sua própria determinação. E isso exige coragem. Coragem para sair da sua zona de conforto. Coragem para enfrentar os seus medos. Coragem para persistir diante dos fracassos. Mas a recompensa vale a pena. A liberdade financeira, a segurança e a tranquilidade que a riqueza proporciona são incomparáveis. Pense nisso. Você quer continuar patinando na lama, reclamando da sua situação e culpando a sorte pelo seu fracasso? Ou você quer assumir o controle da sua vida, transformar o seu conhecimento em ação e construir um futuro próspero e abundante? A escolha é sua. E a hora de escolher é agora. Você chegou até aqui. Você ouviu a verdade nua e crua. Você foi confrontado com seus próprios medos e limitações. Agora, a decisão está em suas mãos. Você vai voltar para sua vida de sempre? Continuar dormindo e sonhando com uma vida melhor? Ou você vai acordar, assumir a responsabilidade pelo seu futuro e lutar pela riqueza que você merece? Se a sua resposta for a segunda, então você está pronto para dar o próximo passo. Você está pronto para transformar a sua vida financeira para sempre. Mas a jornada não termina aqui. Este vídeo é apenas o começo. A verdadeira transformação acontece quando você coloca em prática os princípios que aprendeu, quando você transforma o conhecimento em ação e quando você persiste diante dos desafios. Lembre-se, a riqueza não cai do céu. Ela é o resultado de um trabalho árduo, de uma mentalidade focada e de uma fé inabalável em si mesmo. E o mais importante, ela é o resultado da ação. Então pare de procrastinar, pare de se lamentar, pare de se sabotar. A hora de agir é agora. O seu futuro financeiro está em suas mãos. E se este vídeo te ajudou a despertar, se ele te inspirou a lutar por uma vida melhor,
Então faça a sua parte. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe-o com seus amigos e familiares. Ajude-os a acordar e a lutar pelos seus sonhos também. Afinal, a riqueza não é apenas sobre dinheiro. É sobre liberdade, sobre propósito e sobre a capacidade de causar um impacto positivo no mundo. E juntos, podemos construir um mundo mais próspero e abundante para todos.